converti, que me tornei jovem, que eu me casei, desde até hoje, sendo pai, eu procuro pautar a minha vida nisso. Eu quero muito provar da vida de Deus, do mover de Deus em cada área da minha vida. Eu quero muito ter a graça do Senhor, o favor de Deus em cada área, em cada situação, em cada momento que eu passo, que eu enfrento. Eu preciso da graça do Senhor agindo na minha vida. Eu tenho certeza que você tem tido essa revelação cada vez mais, que você precisa da graça e do favor de Deus, da bênção do Senhor em cada uma das áreas, sabe? De você ir para a sua célula e ter fluir de Deus lá. De você ir para os seus estudos, para a sua escola, para a sua faculdade e ter fluir de Deus lá. De você ir para o seu trabalho, para o seu negócio, para a sua casa, para a sua família e ter vida de Deus fluindo até naquele lugar. Esse é o nosso desejo nesses dias, termos a graça do Senhor, a vida de Deus, a unção do Senhor fluindo em cada situação. Em uma reunião de célula que você participa, no momento ali da adoração, você começa a ser livre diante do Senhor, a tocar em Deus, e você sente aquela presença poderosa, mesmo diante das dificuldades, mesmo diante dos problemas, das pressões que você possa estar enfrentando ou enfrentar um dia na sua vida, você precisa da graça e do fluir de Deus movendo em seu favor. Quantos aqui querem a graça de Deus agindo em sua vida? Diga amém. Nós precisamos dessa graça, nós precisamos desse fluir, desse liberar de Deus. Eu compartilhando com os irmãos no retiro, e há um tempo atrás, às vezes tem áreas nas nossas vidas que tem algo bloqueando, tem algo segurando, tem algo que ali ainda prende. A célula ainda não flui como deveria fluir. As reuniões ainda não fluem como deveria fluir. Às vezes a sua reunião de célula, reunião de discipulado, reunião de liderança, pode ter alguma coisa que não está fluindo. Dentro da sua casa, da sua família, pode ter ainda alguma coisa que impede. Nós precisamos do favor imerecido, da graça de Deus, operando nas nossas vidas, mesmo diante das dificuldades, o Senhor movendo em nosso favor, mesmo diante de uma crise financeira, os irmãos se tornando cada vez mais prósperos em nome de Jesus, mesmo diante de qualquer situação, a graça de Deus operando nas nossas vidas com liberdade. E quando você olha para a Bíblia, para a palavra de Deus, você vê inúmeros homens que fluíam nessa graça, que fluíam nisso, era perceptível na vida deles, é perceptível quando você lê a palavra de Deus, na vida de muitos irmãos, o agir do Senhor. Pessoas que não mereciam, recebendo o favor de Deus. Pessoas que não mereciam, a mão do Senhor estando sobre eles, trazendo prosperidade, trazendo crescimento, sendo usados nas mãos do Senhor. Irmãos, o meu desejo nessa noite é que você saia daqui com seu coração fervendo, de querer ver a glória de Deus fluindo em cada área da sua vida, vendo o fluir de Deus em toda e qualquer situação. O meu desejo aqui nessa noite é que você saia daqui desejando participar do mover de Deus nessa cidade, nesse estado, na nossa geração, e nós não ficarmos apenas de fora assistindo, não ficarmos apenas de fora vendo os outros liderando e multiplicando, não ficarmos apenas de fora olhando e vendo a bênção de Deus prosperando alguns irmãos. Eu quero que você saia daqui hoje convicto que a graça de Deus é para nós, que a vida do Senhor vai fluir em nós, que a unção do Senhor vai fluir em cada área da sua vida em nome de Jesus. E quando eu olho para a Bíblia, o homem, talvez na minha opinião, na sua também, ninguém melhor para falar a respeito da graça do que o apóstolo da graça, Paulo. Paulo foi um dos homens que você percebe quanto tinha graça e favor de Deus em sua vida. Não faltava nada, não faltava crescimento, não faltava unção do Senhor ao falar, não faltava vida, não faltava agir de Deus, não faltava gente convertendo através das suas pregações, não faltava recurso em sua vida. Você percebe o Senhor trazendo fluir em todas as áreas da vida de Paulo. Se você tem Bíblia, abra para nós em Filipenses capítulo 3, verso de número 7. Filipenses capítulo 3, verso de número 7. Se você tem, não deixe de abrir. Se você não trouxe, os irmãos devem projetar para nós. Filipenses capítulo de número 3, verso de número 7 até o verso de número 9. Quem encontrou, diga amém. A maioria deve estar usando o telão então, vou acreditar nisso. Filipenses capítulo 3, verso 7 a 9, a Bíblia diz assim: mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo meu Senhor,
por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como escória para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha justiça própria que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Olha que texto poderoso. A Bíblia diz que aquilo que Paulo considerava como lucro, que era importante para Paulo, que ele enxergava algo de valor, no dia que ele teve um encontro com Deus da graça, no dia que ele teve um encontro com a graça do Senhor, ele passou a considerar tudo como sem valor. Aquilo que era muito importante, que Paulo às vezes lutava por aquilo, ou brigava por algo natural, quando comparado à graça de Deus, ele passou a considerar tudo como perca, tudo como perca, não via nada de valor em outras coisas. Não que ele não tivesse sonhos, não que ele não tivesse planos e projetos naturais e pessoais, mas a Bíblia diz que quando ele comparava com Cristo, com a graça de Deus, tudo era perca. Te faço uma pergunta hoje: o que leva alguém a viver tão intensamente para Deus como Paulo viveu? O que leva alguém, um adolescente, um jovem, um adulto, um casado, a viver tão intensamente para Deus como Paulo viveu? O que leva alguém a considerar como perca tudo na sua vida quando comparado a Cristo, quando comparado à graça de Deus? O que leva alguém a passar por tudo que Paulo passou e não desistir de maneira alguma? O que leva alguém a enfrentar tudo que Paulo enfrentou, mas mesmo assim permanecer firmado diante de Cristo e não abandonar o Senhor em nenhum momento? Sabe o que leva alguém a provar de tudo isso? A graça de Deus. A graça de Deus. Sabe o que levou Paulo a viver o que viveu, a passar pelo que passou, a enfrentar o que ele enfrentou? O que levou Paulo a provar de tudo isso foi a graça. É entender o quanto ele era amado de Deus. Era entender que a graça é para aqueles que não merecem. Um dia a ficha de Paulo caiu e ele parou de lutar para merecer alguma coisa. Ele parou de fazer as coisas para conquistar o favor de Deus. Ele parou de confiar na força do próprio braço, na justiça própria, e passou apenas a olhar para a graça, passou apenas a olhar para o favor de Deus. E esse olhar, essa fome que ele tinha, levou ele a enfrentar tantas coisas diante do Senhor. Sabe, irmãos, o que eu vou ministrar para você aqui hoje vai servir como um termômetro, ou talvez um graçômetro, se essa palavra existe ou pode existir, para ponderar se você tem tido graça de Deus na sua vida ou não, para ponderar se você tem de fato reconhecido o favor de Deus na sua vida, se você de fato teve um encontro com Deus da graça. Nós temos ministrado a respeito da graça de Deus há muitos anos, irmãos, mas sabe qual que é o meu temor como pastor, como servo do Senhor? É que às vezes muitos de nós ouvimos da graça, amamos a palavra da graça, mas nós ainda não estamos desfrutando em nenhuma área das nossas vidas a graça de Deus. Tem pessoas que têm escutado, têm ficado empolgado com essa palavra, têm ficado, sabe, de boca aberta. Como que é isso? Foi ensinado a vida inteira que para receber algo de Deus, tinha que pagar uma coisa. Foi ensinado a vida inteira que para ser abençoado, tinha que fazer. Foi ensinado a vida inteira que para prosperar, tinha que dizimar. Foi ensinado a vida inteira que para ter o favor de Deus, tinha que ter algo em troca. Sabe, irmãos, o meu medo é que até hoje, possa ter irmãos no nosso meio, que estão perdendo os melhores anos da sua vida, porque apenas ouviram a graça, mas ainda não tiveram um encontro genuíno e verdadeiro com a graça de Deus. Se tem faltado o favor de Deus na sua vida, eu quero te falar, vai encerrar hoje em nome de Jesus, e você vai provar de graça, favor, em cada área, na sua vida financeira, na sua célula, na sua casa, na sua família, em todas as áreas em nome de Jesus. O que eu e você precisamos é passar pelo mesmo caminho que Paulo passou, termos um encontro com a graça de Deus. Fala isso para o irmão que está do seu lado, o que você precisa, meu irmão, é ter um encontro com a graça de Deus. Com a graça de Deus, é sermos marcados por essa graça, é sermos incendiados ou impactados com a graça do Senhor. Quando eu olho para a vida de Paulo, e eu quero ministrar basicamente a respeito disso, sobre a vida de Paulo, sobre o caminhar de Paulo, você vai perceber que havia graça na vida de Paulo o tempo inteiro tinha graça, e começou a aflorar. No dia que Paulo teve um verdadeiro encontro com a graça do Senhor, as coisas começaram a fluir, as coisas começaram a florescer, posso dizer assim. E eu quero ponderar aqui para os irmãos hoje, quais são as características, posso dizer assim, daqueles que tiveram de fato um encontro com a graça de Deus. Em primeiro lugar, que você conhece muito bem, quem teve um encontro com a graça,
ele se apaixona pelo Senhor e descobre o quanto é amado de Deus. Aqueles que têm um encontro com a graça, eles descobrem o quanto é amado do Senhor. Quando nós começamos a ministrar a respeito da graça, nós tivemos muitas críticas, falaram muito mal, e até hoje nos condenam a respeito dessa pregação. Mas sabe uma das principais coisas que nos condenavam? Porque eles entenderam que saber que é amado de Deus é a parte mais superficial do Evangelho. A maioria dos crentes, daqueles que servem ao Senhor, eles acham que saber que é amado de Deus é a parte mais superficial, é a parte mais comum, é o que todo mundo sabe, mas eles desconhecem essa verdade. Aqueles que tiveram um encontro com a graça, eles percebem o quanto são amados de Deus, o quanto o Senhor ama cada um de nós, o quanto o Senhor tem cuidado de cada um de nós, o quanto Deus tem cuidado da sua vida, cuidado da sua casa, cuidado da sua família. Isso é muito importante, irmãos. Às vezes no dia a dia nós esquecemos o quanto Deus nos ama, o quanto o Senhor se preocupa conosco. Deixa eu te falar, você não acorda sozinho, você não dorme sozinho, você não enfrenta os seus problemas sozinhos. Aliás, você só consegue sair vencedor de cada problema, porque o Senhor nunca te deixou na mão, e isso é graça de Deus. Aqueles que tiveram um encontro com a graça, eles percebem o quanto são amados. Eles acordam de manhã e falam: meu Deus, como eu sou amado, como o Senhor me ama, como o Senhor tem guardado a minha vida, como o Senhor tem me abençoado, como o Senhor tem me protegido. Essa é a graça de Deus para nós. Ministrando o meu retiro, eu falei: irmãos, o Senhor está de olho em você o tempo inteiro, o tempo todo. Isso não te traz uma paz? Isso não te traz uma alegria? Saber que Deus está olhando para você o tempo inteiro. Você acordou hoje, o Senhor estava te olhando. Você levantou, o Senhor estava te olhando o tempo inteiro. Você foi almoçar na casa de algum irmão, na casa de algum parente, comprar algum frango assado para você comer em casa, o Senhor estava com você o tempo inteiro. Começou a se arrumar para vir para o culto, o Senhor não tirou os olhos de você. Você está aqui sentado olhando para mim, mas Deus está olhando para você. Você vai embora para sua casa, o Senhor não tira os olhos de você em momento algum, porque Ele é seu Pai e Ele te ama demais. Aqueles que tiveram um encontro com a graça, irmãos, o coração deles tem uma certeza, uma convicção do quanto são amados de Deus, do quanto são amados do Senhor. Eu, como pai, você que também tem filho, talvez tenha esse mesmo costume. Você às vezes para observar o seu filho dormindo. Quem é pai, com certeza, se é pequeno ou se já cresceu, em algum momento você parou e ficou olhando. Tem hora que eu paro e fico olhando. Meu Deus, mas como que é bonitinha dormindo desse jeito? Como que é quietinha? Por que não é quietinha assim quando está acordada também? E eu fico analisando, e fico olhando, e eu fico pensando. Eu saio na rua, eu penso nelas. Eu faço alguma coisa, eu penso nelas. Fui fazer uma festa do meu retiro, eu falei: eu quero que as minhas filhas participem. Eu fiquei pensando que fantasia que eu vou colocar nelas para ir para o retiro também. Eu fico pensando nelas o tempo inteiro. Mas a Bíblia diz que se eu que sou mau penso nas minhas filhas o tempo inteiro, quanto mais o Senhor que te ama, Ele pensa em você o tempo inteiro, uma forma de te abençoar, uma forma de te prosperar. O coração de Deus é te cercar de amor, te cercar de cuidado. Irmãos, isso precisa bater forte dentro do seu coração. Eu sou amado de Deus, não importa o que eu faça, não importa o que eu fiz, não importa o que eu deixei de fazer, o amor de Deus me alcança o tempo inteiro. O amor do Senhor está comigo o tempo inteiro, os olhos do Senhor estão comigo o tempo inteiro. Você é filho preferido, é filha preferida de Deus. Fala isso para quem está do seu lado. Fala: meu irmão, minha irmã, você é filho preferido de Deus, filho preferido. Nós não podemos tratar essa verdade como se fosse algo superficial. É uma revelação forte que tem que queimar nos nossos corações. Aqueles que sabem que são amados, irmãos, eles vivem felizes. Você já foi pego em algum momento sorrindo e conversando sozinho, no carro, dentro do banco? Você começa a lembrar de Deus, aí você começa a ver o cuidado do Senhor, aí você começa a falar: meu Deus do céu, como o Senhor é bom, o Senhor me ama, olha o que o Senhor fez aqui comigo, está trazendo, recurso, está me prosperando, olha a minha casa. Eu passo vergonha todos os dias, porque eu sou pego conversando sozinho, todos os dias. Às vezes eu estou na fila do banco, resolvendo alguma questão, estou lá eu com a cara de alegre, mas como que Deus pode amar alguém desse jeito? Olha as coisas que eu já fiz, olha as coisas que eu já errei, mas o Senhor me abençoa, o Senhor me guarda. Irmãos, isso traz uma paz tão grande dentro dos nossos corações. Eu tenho total certeza e convicção que Paulo vivia em paz, uma vida em paz.
Quando eu converso com outros irmãos que não têm tido revelação da graça de Deus, eu fico muito triste, porque eles pensam que a vida cristã é aquele negócio sofrido, eu vou passar uma vida inteira fazendo uma campanha para ser liberto. Para com isso, o Senhor já te libertou, Cristo já te libertou, o Senhor já fez algo poderoso na sua vida. Não tem esse negócio de maldição hereditária mais. O próprio pastor Alex falou, Deus se fez pobre para que você fosse rico. Isso é uma prova de amor, isso é uma prova do cuidado de Deus para nós. Irmãos, lembre-se disso o tempo inteiro. O Senhor me ama, Ele tem cuidado de mim, o favor dEle tem estado sobre a minha vida. O Senhor me ama, Ele me fez, Ele tem planejado coisas boas, a graça dEle tem estado sobre a minha vida. Há uns anos atrás, em uma reunião de pastores em Goiânia, todos os semestres, nós vamos para a reunião de pastores da vinha. E o pastor Luiz contou um exemplo que eu achei muito interessante, de uma pessoa que começou a ter problemas mentais, e a família então decidiu interná-la. Mas um belo dia, um pastor visitando, ministrando a palavra, pregando, ela gravou uma frase, essa pessoa gravou uma frase na sua cabeça: o Senhor me ama, eu sou dele. Ele me ama, eu sou dele. E aí a história conta que esse jovem, nessa clínica, ficou internado algum tempo, mas o tempo inteiro ele reforçava isso: o Senhor me ama, eu sou dele, Ele tem cuidado de mim, não importa a crise que eu enfrente, não importa o que os meus parentes pensam, não importa o que os médicos digam, o Senhor me ama, eu sou amado por Ele, Ele tem cuidado de mim, Ele vai me tirar desse lugar. E ele, o pastor Luiz, contando essa história, que pouco tempo depois, ele foi tido como curado. E perguntaram para ele, foram exatamente no quarto onde ele estava hospedado. No quarto estava escrito: o Senhor me ama, eu sou dele, Ele tem cuidado de mim. Deixa eu te falar, quando você tem clareza e certeza do amor de Deus por você, até as crises de ansiedade, até os temores que você tem, as angústias que você passa, vai embora. Quantos irmãos hoje têm vivido com a crise de ansiedade? Preocupados: será que eu vou prosperar? Será que eu não vou? Será que eu vou ter dinheiro? Será que eu não vou? Será que eu vou casar? Será que eu não vou? Será que eu faço isso? Eu não faço? Irmãos, nós somos amados de Deus, amados do Senhor. Não tem como, já disse isso diversas vezes, não tem como a sua vida dar errado. Você é filho amado de Deus, os planos do Senhor não podem se frustrar, vai se cumprir na sua vida em nome de Jesus. Mas o primeiro ponto daqueles que tiveram um encontro com a graça é que eles descobrem que são amados, e esse amor traz uma paz, uma harmonia no seu lar, no seu trabalho, na sua vida, que excede todo entendimento, como a Bíblia diz. Esse é o primeiro ponto daqueles que são encontrados pela graça. Mas ainda dentro desse mesmo ponto, aqueles que tiveram um encontro com a graça de Deus, eles amam estar na presença do Senhor. Diga assim comigo: eu amo estar na presença do Senhor. Aqueles que tiveram um encontro com a graça, irmãos, eles não conseguem ficar sem orar. Aqueles que tiveram de fato um encontro com a graça de Deus, faltar um culto para eles, meu Deus, é algo ruim, que chega a doer no coração, porque eles amam isso daqui. Eles amam estar no meio da igreja, amam estar com os irmãos em comunhão. Faltar uma célula para ele nem passa pela cabeça, porque ele foi tão amado por Deus, ele teve um encontro com a graça, que ele quer em toda oportunidade estar conversando com o Senhor. Aí eu volto àquele exemplo, é tido como doido às vezes, conversando sozinho dentro do carro, chorando sozinho dentro do carro, chorando e orando a Deus dentro do ônibus, em cima da moto, indo para o trabalho. E ele começa, ele quer ter um tempo com Deus, ele quer ter um momento de intimidade com o Senhor. Mas por que ele quer ter isso? Porque ele teve um encontro com a graça de Deus, ele sabe o quanto é amado. Irmão, se tem faltado intimidade com o Senhor na sua vida, é porque às vezes tem faltado revelação da graça de Deus. Essa é a noite do Senhor gerar uma revelação tão forte dentro de você, ao ponto de você querer orar todos os dias, todo o tempo. Estar na cela para você não vai ser fardo mais, vai ser algo prioritário. Estar no culto para você não vai ser mais uma possibilidade, se eu vou ou não vou, vai ser prioridade, porque vai ser momentos que você tem com o Senhor, de adorar a Deus, de erguer as suas mãos. Irmãos, como é precioso isso! Como é precioso isso. E não importa se tem som, se tem instrumento, se não tem, só de você começar a cantar, e você começa a sentir a presença do Senhor te envolvendo, a presença do Senhor te abraçando, isso é muito forte. Aqueles que tiveram um encontro com a graça,
eles são amados de Deus e gastam tempo com o Senhor. Mas outro ponto, quando você tem um encontro com a graça, você percebe na vida de Paulo, é que ele permanece firme. Permanece firme. Tem coisas que Paulo passou que talvez eu e você não conseguiríamos passar de jeito nenhum. Tem coisas que Paulo enfrentou que talvez eu e você já teríamos dado no pé na primeira oportunidade. Paulo enfrentou tantas coisas, passou tantos problemas, mas por que em nenhum momento ele desistiu da palavra e da promessa de Deus sobre a vida dele? Porque ele teve um encontro com a graça. No dia que foi apedrejado e dado como morto, ele se levantou e falou assim: eu tenho um Deus que me ama, que cuida de mim, e eu vou pregar em outro lugar, e o Senhor vai continuar fazendo de qualquer maneira, e foi para outro lugar. Ele não desistiu. Sabe por que muitas vezes nós cogitamos a possibilidade de desistir? É porque tem faltado revelação da graça de Deus sobre nós. Quando eu digo desistir, não é só de liderança não. Quantos casais que às vezes pensam em desistir do casamento? Quantos pais pensam em desistir dos filhos? Os filhos pensam em desistir dos pais? Irmãos, quando nós temos um encontro com a graça do Senhor, você sabe que é impossível Deus falhar na sua vida. Quando você tem um encontro com a graça de Deus, você sabe que é impossível o Senhor falhar na sua vida. Se Ele falou que você vai ser um grande líder, uma grande líder em nome de Jesus, você vai ser, e isso te deixa em paz. Você não desiste por causa de uma frequência baixa. Você não desiste porque os irmãos não têm vindo ao culto, ou porque tem faltado à célula, ou porque tem desviado, mudado para outros lugares e não tem te acompanhado mais. Você permanece firme porque foi o Senhor que te plantou, e se Ele prometeu, Ele vai fazer mais cedo ou mais tarde, no seu trabalho, na sua casa, na sua família. Se o Senhor te prometeu, meu irmão, você e a sua casa servirá ao Senhor, custe o que custar, passe o tempo que passar. Aqueles que tiveram esse encontro com a graça, irmãos, dá o problema que for, ele vem para o culto, a conta bancária está zerada, não tem um centavo na carteira, mas ele fala: eu estou em paz, eu estou em paz, o Senhor vai cuidar de mim. Ele está liderando uma célula, pode estar difícil, os irmãos podem estar dando trabalho, às vezes alguns se afastando, mas ele permanece em paz, porque ele teve um encontro com a graça, e se Deus prometeu, Ele vai cumprir na sua vida, mesmo que você não mereça, mesmo que você não mereça. A graça de Deus é exatamente para nós, nós que não merecemos nada. Irmãos, eu amo a vida de Paulo, porque Paulo enfrentou tantas coisas, tantas pressões, que ele poderia ter chutado o balde na primeira oportunidade. Ele poderia deixar de pregar na primeira oportunidade. Ele poderia ter deixado de fazer as coisas na primeira oportunidade. Mas a Bíblia diz que até o dia da sua morte, ele permaneceu firme e viu cada uma das promessas de Deus se realizando na sua vida. Sabe o que vai acontecer com você? Você vai permanecer firme diante do Senhor e vai ver cada uma das suas promessas se cumprindo na sua vida, em cada área. Na sua vida financeira, você será o maior dizimista dessa igreja em nome de Jesus. Na sua liderança, um líder frutífero que vai ganhar muitas pessoas. No seu trabalho, um funcionário, um empresário excelente, próspero, que avança, sabe, nos seus relacionamentos, alguém que fará diferença, que vai contribuir muito na vida das pessoas. Esse tem sido o nosso coração nesses dias. Aqueles que tiveram um encontro com a graça, irmãos, não tem nada que faça ele desistir. Mas ainda, passando um pouco para frente, nisso eu quero gastar um certo tempo chamando a sua atenção. Aqueles que tiveram um encontro com a graça de Deus, preste muita atenção nisso. Na conferência em Goiânia, nós somos muito renovados por Deus a respeito desse ponto. Quando você tem um encontro com a graça de Deus, você não consegue ficar calado. Quando você tem um encontro com a graça de Deus, com a graça do Senhor, você não consegue permanecer calado. A sua vontade é de salvar essa cidade inteira para o Senhor, e você não consegue ficar calado. Abra sua Bíblia, lá em Romanos, capítulo 1, verso 16. Olha o que a palavra de Deus diz, puder projetar para nós. Romanos, capítulo 1, verso de número 16, a Bíblia
diz assim: não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e depois do grego. Mas 1 Timóteo capítulo 2, versículo 3 e 4, a Bíblia diz assim: pois isso é bom e agradável diante do nosso Senhor Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. A vontade de Deus para nós como igreja, irmãos, é invadirmos cada rua dessa cidade e ganharmos cada uma dessas pessoas em nome de Jesus. E às vezes isso tem se perdido no meio das nossas células. Isso tem se perdido no meio da nossa igreja. Às vezes hoje tem sido comum não ter visitantes. Às vezes hoje tem sido comum não levar alguém para o encontro. Mas eu quero declarar que sobre a sua vida e sobre a sua célula será totalmente diferente. O comum será ter muitos visitantes na sua reunião. O comum vai ser a sua célula levar muitas pessoas para o encontro em nome de Jesus. Esse é o comum. Sabe por quê? Porque aqueles que tiveram um encontro com a graça, irmãos, eles não sabem ficar calados. Eu fico em crise com crente que fica calado e não prega, e não fala do Senhor, não ministra do seu jeito. Não importa se você é um bom pregador ou não. Aqueles que tiveram um encontro com a graça, eles falam do Senhor o tempo inteiro. Ele vê um colega de trabalho abatido, ele fala: eu posso orar por você? E ele impõe as mãos: Senhor, derrama da tua graça sobre ele, faz um milagre naquilo que ele tem necessitado. Se é dinheiro, prospera. Se é crise no casamento, Deus, em nome de Jesus, reconstrói esse casamento. E os irmãos não conseguem ficar calados. Aqueles que tiveram um encontro com a graça de Deus, eles têm uma necessidade de ganhar vidas para o Senhor todos os dias. Ele tem um encargo no seu coração de pregar todos os dias. Eu quero te falar, seja ousado diante do Senhor no ano de 2019. Você não tem ideia quantas pessoas podem ser salvas através da sua vida, do seu testemunho, da sua disposição, do seu pregar. Sabe, convida. Fala do Senhor, na sua sala de aula, irmãos, pelo amor de Deus, levanta, sobe em cima de uma cadeira, de uma mesa, ou chama alguém no cantinho, e fala: Deus tem um propósito na sua vida, o Senhor vai trazer paz, vai trazer tranquilidade, vai trazer a graça de Deus sobre você. Irmãos, nós temos escutado a palavra da graça. A palavra da graça é de um Deus poderoso, um Deus amado, dando tudo para quem não merece nada. Como que nós vamos ficar com essa palavra só para nós? Como que você vai guardar essa palavra só lá dentro da sua célula? Como que você vai guardar a palavra da graça só dentro do seu coração, ficar satisfeito e ficar por isso mesmo? Não, pega a palavra da graça que você tem recebido, que você tem sido abençoado, abra sua boca em toda e qualquer oportunidade, fale do Senhor, fale do amor de Deus, seja usado pelo Senhor em toda e qualquer situação. Final do ano, eu fui passar o Natal com a minha família. E sabe, lá na minha família, pelo menos assim, dos irmãos do meu pai, dos meus primos, eu sou o único que sou pastor. Eu tenho, todo mundo, quando você vai ministrar uma palavra na célula, ou se você estivesse aqui pregando no meu lugar, você teria o seu temor. Mas não tem nada que me dá mais medo do que pregar para a minha família. Eu não sei o que é isso. Alguém compartilha desse temor também? Medo de abrir a boca dentro de casa? Vai parecer: meu Deus, será que o povo vai me respeitar? Será que o povo vai escutar o que eu estou falando? Será que alguém vai olhar para mim e vai achar que eu estou falando alguma coisa certa e correta? Aí, a minha avó é crente, é a crente há mais tempo que tem na família, e ela, todas as vezes, ela começa e eu falo: Senhor, tomara que ela pegue a Bíblia, cante o hino e ela mesma pregue. Mas todas as vezes ela pega, faz a abertura, só não tira as ofertas ali na hora, mas faz a abertura, faz o momento todo, aí vira para mim: a palavra é contigo. E aí, nas primeiras vezes eu estava aflito, porque eu não tinha preparado nada. Aí eu ia falar, ficava muito constrangido, mas dessa última vez eu falei: eu vou preparar algo e vou ministrar. Mas dentro de mim eu falava: Senhor, tomara que ela pregue, ela prega tão bem, ela fala tão bem, eu acho que o pessoal vai ouvir mais ela é a pessoa mais velha aqui da família, eu falo, não vão me dar muito ouvidos, mas às vezes ela falando pode surtir efeito, vai ser diferente. Mas não deu outra. Ela pegou a harpa cristã, cantou uns 3 hinos e fez o quê? Palavra é contigo. Ela me deu aquele frio na barriga, mas por fora, tentando mostrar a maior calma do mundo, aquela cara de seriedade. Abri a Bíblia, li o texto de Romanos 8, e comecei falando, alguns ali olhando para o chão, para outro lugar, mas aí eu falei uma determinada frase, eu falei: Deus só abençoa quem não merece. Aí na hora todo mundo olhou. Mas como assim?
Parece que eu chamei a atenção. Eu falei, é isso mesmo, Deus só abençoa quem não merece. Até a minha avó também olhou assim, mas será que esse menino está pregando a Bíblia que eu estou lendo também? Mas aí eu falei isso, todo mundo ficou olhando com aquele olhar ali, e eu falei, olha, Deus só abençoa quem não merece. Se você for olhar, prestar atenção na palavra de Deus, todos os homens e mulheres que foram abençoados eram pessoas que não mereciam. O nosso problema é que hoje você tenta merecer para criar coragem de pedir para Deus, mas a palavra da graça é exatamente isso. Você não precisa merecer para criar coragem e falar. A Bíblia diz que você tem que chegar diante do trono da graça com confiança. Pede o que você quiser. Aí, durante a ministração, eu falei, nós vamos orar por duas coisas. Eles não são muito de orar, não têm o costume. Eu falei, primeiro você vai agradecer a Deus por tudo que Ele fez no ano de 2018. Você vai agradecer. Aí eu comecei a citar algumas coisas, exemplos, para que eles agradecessem. Agradeço pela sua casa, pela sua família. Olha o tanto que Deus fez, tem te prosperado, tem aberto portas de trabalho. Deus tem trago provisão, tem prosperado a sua vida. E eles começaram a agradecer. Obrigado, obrigado, obrigado. Eu falei, agora a segunda parte da oração é a mais importante. Aí que eu vou saber se você teve de fato um encontro com a graça de Deus. Você vai pedir para Deus o que você quer ter no ano de 2019. E eu olhei no olhar deles, aquele olharzinho, e eu vi escrito assim, mas o que eu quero eu não mereço. Eu olhava dentro dos olhos deles e eu via isso, o que eu quero eu não mereço. O que eu quero, eu não posso pedir, porque eu tenho certeza que isso aqui, Deus pode dar para qualquer outro, mas para mim não vai dar. Mas eu falei, olha, se achega diante do trono da graça com confiança. Você é filho, e não tem nada que um filho peça que o pai não vai fazer. Irmãos, eu já vi pedido grande nessa vida, mas que nem eu escutei naquele dia. Olha, eu vi pedindo carro, pedindo casa. Eu disse, Senhor, eu quero prosperar, eu quero ter dinheiro para levar essa família inteira para a praia e passear. Eu falei, Senhor, prospera mesmo em nome de Jesus. Faz parte dessa família, eu quero ir para a praia com tudo pago em nome de Jesus. E foram pedindo coisas, pedindo coisas, pedindo coisas. Foi uma oportunidade que eu tive. Uma oportunidade. Para ser sincero com você, eu criei coragem todas as vezes de compartilhar, e vou compartilhar com ousadia, vou compartilhar com intrepidez, vou falar da graça de Deus. O que você precisa como homem, mulher de Deus, profeta do Senhor, é só abrir a sua boca, meu irmão. Tem uma série de pessoas lá fora, precisando ouvir a palavra da graça, precisando ouvir que são amadas de Deus, precisando ouvir que o Senhor tem um propósito, e não tem nada que eles façam ou deixem de fazer, que vai impedir Deus de cumprir a sua palavra. Deus quer te usar como boca de Deus, independente de onde você está. Fala isso para quem está do seu lado. Deus quer te usar como boca de Deus, independente do lugar que você se encontra. Deus não te chamou para vir aqui domingo após domingo ouvindo um pastor pregar. Deus te chamou para vir domingo após domingo ouvir um pastor pregar, mas saindo daqui você é o pastor enviado por Deus lá para o seu trabalho, para os seus estudos, para a sua quadra, para a sua vizinhança, e abrir a sua boca e falar da parte de Deus. Irmãos, eu ministrei uma palavra no meu retiro. Nós precisamos ser homens e mulheres que aproximam as pessoas de Jesus. Eu e você precisamos ser homens e mulheres que aproximam as pessoas de Jesus. Tem um texto que eu amo demais, ministrei a respeito disso. Eu quero que você leia comigo, Lucas capítulo 5, verso de número 17. Se você tem Bíblia, como eu já disse, não deixe de abrir. Lucas capítulo 5, verso de número 17 em diante, até o verso 20, a Bíblia diz assim, irmãos: certo dia, quando ele ensinava, estavam assentados ali fariseus e mestres da lei, preste atenção, procedentes de todos os povoados da Galileia, da Judeia e de Jerusalém, e o poder do Senhor estava com ele para curar os doentes. Vieram alguns homens, trazendo um paralítico numa maca, e tentaram fazê-lo entrar na casa onde Jesus estava, para colocá-lo diante de Jesus. Não conseguindo fazer isso, por causa da multidão, subiram ao telhado, e baixaram a sua maca através de uma abertura nas telhas, até o meio da multidão, bem na frente de Jesus. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse: homem, os seus pecados estão perdoados. Olha que texto impressionante. A Bíblia diz que tinha um homem paralítico que vivia numa cama, que estava doente, e a Bíblia não cita há quanto tempo, provavelmente desde que nasceu,
dentro de uma casa enfurnado. Mas ele tinha alguns amigos que, vendo aquela situação, se compadeceram. Esses amigos aqui não eram aqueles amigos que mandavam mensagem: tomara que você fique bom logo. Não eram aqueles amigos que mandam: olha, se precisar de mim, me liga. Se precisar de mim, eu estou aqui. Esse tipo de amigo que esse paralítico tinha, não era o tipo de amigo que mandava uma mensagenzinha falando alguma coisa para confortar aquela pessoa. Olha, você está nessa situação, mas fique em paz, nós vamos estar aqui com você para te ajudar. A atitude desses amigos aqui foi totalmente diferente. A Bíblia diz que os amigos olharam naquela situação, ficaram tão indignados, que não foi o paralítico não. Pegaram foi a cama inteira. E ficaram sabendo onde Jesus estava. Onde é que era? Não, está naquela casa, vamos levar lá. Pegou o paralítico, levou até na casa e tentou colocar diante de Jesus, mas a casa estava cheia de pessoas. Só que eles eram tão amigos de verdade, que a Bíblia diz que eles subiram no telhado com a cama, abriram um espaço na telha e desceram aquela cama com o paralítico em cima, na frente de Jesus. Na hora que Jesus viu aquilo, a Bíblia diz que ele reparou tamanha fé daqueles homens. E o que o Senhor falou para ele? Os seus pecados estão perdoados. Por que o Senhor falou a respeito dos pecados estão perdoados? Porque a palavra que aquele homem talvez escutou a vida inteira é que você está acamado porque você fez alguma coisa de errado. Você está sofrendo essa enfermidade porque teve alguma coisa que você fez. Algum pecado você cometeu. E se não foi você, foi seus pais. Então você está aí, é justo. E talvez ele ouviu e foi ensinado a vida inteira que ele estava naquela situação porque merecia. Mas quando se achega diante de Jesus, o que Jesus falou? Seus pecados estão perdoados. Ou seja, não há condenação sobre você. Se você pensa que está nessa cama por causa de pecado, eu quero te dizer, seus pecados estão perdoados. Em outras palavras, sabe o que Jesus disse? O seu pecado não pode me apartar de você. O seu pecado, a sua condição não pode me afastar de você. Aquilo que você fez ou deixou de fazer, não importa. Eu estou aqui na sua frente e você pode receber graça hoje. Esses amigos levaram essa pessoa até Jesus para ouvir a palavra da graça. Esses amigos levaram esse paralítico até diante do Senhor para ouvir que os seus pecados tinham sido perdoados, que não tinha mais condenação sobre ele, que não tinha mais nada que ele fizesse ou deixasse de fazer que faria com que ele permanecesse naquela situação. Em outras palavras, Jesus falou no final: você está curado, levanta-te e anda. A Bíblia diz que ele mesmo pegou a sua cama e saiu para contar as boas novas. Até os fariseus, até os mestres da lei, se você for ver nos versículos adiante, a Bíblia diz que eles ficaram maravilhados e perceberam os sinais e prodígios que o Senhor estava fazendo naquele lugar. Sabe o que nós precisamos, irmãos? Ser o tipo de amigo que leva as pessoas para ouvir a palavra da graça. Que você precisa ser um amigo lá no seu trabalho que vai levar as pessoas para ouvir a palavra da graça. Falar: o Senhor te ama, não há condenação sobre aqueles que estão em Cristo Jesus. O Senhor morreu para que você tivesse uma vida abundante. Não há nada que te separe do amor de Deus, nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados. O Senhor morreu para que você falasse isso, para que você fale isso para os seus amigos. Nós não precisamos, ou não podemos ficar acovardados diante de uma situação como essa. O Senhor nos chamou para salvar essa cidade inteira, irmãos. Essa cidade inteira. Você vai ser boca de Deus no ano de 2019 para ganhar dezenas de pessoas em nome de Jesus. Lá na sua célula não vai faltar novo convertido em nome de Jesus. Vai ter pessoas pregando a palavra da graça, levando os amigos diante do Senhor para ouvir que os seus pecados foram perdoados. Você vai ser canal de Deus lá no órgão público que você trabalha, na sua empresa, na sua casa, para os seus vizinhos. Irmãos, deseje isso. Aqueles que tiveram encontro com a graça, eles não conseguem ficar calados. Eles não conseguem ficar calados e a graça é para mim, muito bom. Não, eu quero que as outras pessoas sintam o que eu estou sentindo. Eu quero que os meus colegas de aula tenham a mesma experiência que eu estou tendo. Eu quero que eles chorem pelo mesmo motivo que eu estou chorando. É saber que eu sou amado, é saber que o Senhor perdoou os meus pecados, é saber que Ele é desesperado por mim, é saber que Ele não tira os olhos de cima de mim. E agora eu volto lá no primeiro ponto. Você tem que ser o pregador dessas boas novas. O Senhor está levantando no meio das nossas redes
redes, irmãos, nos levantando para um novo tempo, de nós ganharmos essa cidade. É o tempo que mais bares serão fechados nessa cidade, em nome de Jesus. Vai faltar cliente, eles estarão aqui conosco. Nós teremos que fazer 2 cultos no domingo, 3 cultos no domingo, com tantas pessoas que você vai ganhar para o Senhor, em nome de Jesus. Eu preciso que você pegue esse encargo no seu coração. Eu preciso que você pegue essa palavra. Aqueles que tiveram um encontro com a graça de Deus, eles não conseguem ficar calados. Eles desejam ganhar pessoas para o Senhor. 5º e penúltimo lugar, quando você tem um encontro com a graça de Deus, não tem como. Você é abençoado. Você é uma bênção e é abençoado. Você pode falar isso para o abençoado que está do seu lado? Fala: meu irmão, você é muitíssimo abençoado. Aqueles que tiveram um encontro com a graça de Deus, irmãos, eles são abençoados. Vai ter lutas, vai ter situações, vai ter tribulações. Quantos aqui já enfrentaram alguma situação difícil já no ano de 2019? Você fala: pastor, já comecei o ano mal. Começou o ano mal não, meu irmão. Você é abençoado. Esse problema é só uma oportunidade de Deus manifestar a graça dEle e o favor dEle na sua vida. Aqueles que tiveram um encontro com a graça, eles são abençoados. A célula dele cresce. As coisas funcionam. Aí você pergunta: irmão, qual que é o segredo? Ele: não sei. Pastor Mauro contou um exemplo há um tempo atrás que eu amei. Ele contando que, para ilustrar um pouco a respeito da graça, às vezes tem um irmão que lutou e batalhou para comprar um carro, e ele economizou, e ele juntou dinheiro, fez de tudo, e deixou de comer fora durante um ano, deixou de ir no cinema durante um ano, fez uma série de coisas, foi numa carta de consórcio, tentou conseguir, e lutou, e foi atrás, e a carta deu um problema. Depois, com muito custo, com muita dificuldade, ele comprou o carro dele. Aí ele chega na igreja, vê o irmão com um carro novo também, e ele fala: e aí, irmão, foi difícil comprar esse carro seu também, né? Porque o meu foi uma luta muito grande, eu tentei, juntei dinheiro, passei uma dificuldade. Aí o irmão fala para ele: rapaz, foi não. Mas me conta essa história, como é que não foi? Ele: não, um dia eu fui no mercado comprar um potinho de extrato de tomate, comprei R$1,50 o potinho de extrato de tomate, fui passar no caixa, a moça me deu um cupom para preencher. Aí eu preenchi, não sabia nem o que eu estava concorrendo. Coloquei. Semana passada me ligaram dizendo que o meu cupom foi sorteado e eu ganhei um carro. Agora eu estou aqui com um carro. O sujeito que lutou a vida inteira, que morreu, batalhou, ele fica em crise com aquilo. Deixa eu te falar, não estou dizendo que você não vai enfrentar dificuldades. Eu não estou falando que para você comprar o carro a partir de agora vai ser um estalar de dedos. Mas aqueles que tiveram um encontro com a graça de Deus, eles são abençoados em todas as circunstâncias. O crescimento deles é de glória em glória. Ele está morando de aluguel hoje, mas vai morar na casa própria amanhã. Ele está andando num carro usado hoje, mas ele vai andar num carro novo amanhã. Ele está andando de ônibus hoje, vai andar de moto amanhã, e vai comprar outra coisa, e as coisas vão crescendo cada vez mais. A viagem que você fazia mais longa de férias era em Lajeado. Com o passar do tempo, as coisas vão melhorando, você vai prosperando, Deus vai derramando graça sobre a sua vida, favor sobre você, vai aumentar o seu salário, vai abrir portas de emprego. Irmãos, tem sido impelido nesses dias a ter o seu próprio negócio. Deixa eu te falar, isso não vem de você, é o próprio Senhor gerando isso no seu coração, para que você consiga de fato prosperar e abençoar a igreja e até abençoar outros irmãos. Aqueles que tiveram um encontro com a graça, eles são abençoados. Às vezes eles nem querem, ou na verdade nem pediram algo, nem pensaram em algo, mas Deus tem abençoado. Quantos aqui conseguem perceber a bênção de Deus sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu negócio? É bênção de Deus. Nós estamos debaixo da graça, irmãos. Sabe, a sua célula, eu quero profetizar isso, ela não vai multiplicar só uma vez esse ano, não, vai multiplicar mais de uma vez em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque você é abençoado. O povo vai perguntar: irmão, quantas horas por dia você orou para alcançar isso? Você vai falar assim: meu irmão, eu não sei te explicar. O que você fez? Eu não sei te falar.
quanto tempo de jejum você ficou, irmão, eu jejuei isso, mas não foi por causa disso. A bênção do Senhor está sobre nós, irmãos. Quando nós temos um encontro com a graça, Deus gera meios, gera circunstâncias, gera formas de te abençoar. Se eu for ouvir testemunho dos irmãos aqui agora, vai ser testemunhos loucos, de pessoas que tiveram bênção de Deus, porque alguém mudou de outro lugar, foi para outro canto, ganhou algo, recebeu algo. Essa é a consequência daqueles que têm um encontro com a graça. A bênção do Senhor repousa sobre a vida deles. Fala isso para quem está do seu lado. A bênção do Senhor, meu irmão, repousa sobre você. Repousa sobre você. A bênção de Deus está sobre nós, irmãos. Olha, eu já fiquei empolgado em começar muitos anos na minha vida, mas que nem 2019, a minha empolgação está grande demais. A Bíblia diz que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que eu penso ou imagino. Se Deus for fazer mais do que eu estou pensando, eu estou imaginando, olha, vocês vão ficar com uma grande inveja. Eu vou ser fonte de inveja para vocês, porque a bênção de Deus repousa sobre nós. Sabe o que o Senhor está te falando? Quando você tem um encontro com a graça, Deus vira para você e fala: meu querido, filho ou filha, pede o que você quiser. Pede o que você quiser. Você quer que sua casa seja uma bênção? Pede para Deus. Você quer que a sua família seja um referencial de paz, de harmonia, de um casamento abençoado, de uma juventude abençoada? Pede para Deus. É o que o Senhor vai fazer na sua vida. Quando nós temos um encontro com a graça, a bênção do Senhor repousa sobre nós. Mas por último, irmãos, para nós encerrarmos, quando nós temos um encontro com a graça, nós vivemos como se nada mais importasse para nós. Quando você tem um encontro com a graça, você tem os seus planos, você tem os seus projetos, tem os seus desejos, tem tudo, mas sabe, nem isso chama mais a sua atenção do que a presença de Deus. Quando você tem um encontro com a graça, sua paixão é tão grande, a sua fome por Deus é tão grande, que você vai ter tantas vitórias que vai te alegrar demais, mas aquilo que mais vai te trazer prazer é a presença do Senhor, é ter intimidade com Deus. Quando você vive baseado na graça do Senhor, as coisas perderam a graça. As coisas perdem a graça quando você tem um encontro com a graça de Deus. É o que Paulo falou naquele início, que eu compartilhei com os irmãos, lá no texto que eu li no início. Filipenses capítulo 3, versículos 7 e 9. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perca comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo, por quem perdi todas as coisas e as considero como escória para poder ganhar a Cristo, ser encontrado nele, e não tendo a minha justiça própria que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo Jesus. A justiça que procede de Deus se baseia na fé. Aqueles que têm um encontro com a graça do Senhor, eles vivem como se nada mais fosse tão importante. Eu te falei que você vai prosperar muito, mas no dia que você prosperar, no dia que você comprar a sua casa própria, que você conquistar o seu carro, não vai ser tão alegre, não vai ser tão jubilante, mais do que você quando você está na presença do Senhor. Não vai ser. Quando você tem um encontro com a graça, irmãos, para ser sincero com você, tudo se torna secundário. Tudo vai perdendo o seu valor. Não que perca o valor, que deixe de ser importante. Não que seu casamento vai deixar de ser importante. Mas nada se compara quando você tem um verdadeiro encontro com a graça de Deus. O meu temor é que muitos irmãos, até hoje, estão vivendo, ouvindo da graça, sabendo que a graça é algo maravilhoso, mas as coisas ainda são mais importantes. O dinheiro ainda é mais importante. O status ainda é mais importante. A vida dele ainda é mais importante, a família dele ainda é mais importante. O Senhor vai te marcar tão forte nesses dias, no ano de 2019, com a graça dele, que você vai achar que as coisas são desvalorizadas, perto da presença de Deus. A paixão do Senhor, a paixão pelo Senhor, dentro do seu coração, vai brotar de uma maneira tão intensa, tão poderosa, tão forte, que qualquer outra coisa vai perder a graça para você. O seu maior patrimônio vai ser a presença da glória de Deus. O seu maior tesouro será a vida, intimidade com o Senhor, é a graça abundante sobre você. Isso vai ser o seu maior patrimônio.
Irmãos, quando nós temos um encontro com a graça de Deus, as coisas fluem com liberdade. Por que eu falei para você que o meu maior temor no início da palavra é ficar às beiradas do mover de Deus? É ver os irmãos crescendo, ver os irmãos rompendo. Não que eu fique triste com isso. Me alegro muito ver os irmãos crescendo. Me alegro muito ver os irmãos prosperando. Me alegro muito ver a graça de Deus fazendo. Mas eu quero a graça de Deus movendo na minha vida também. Sabe, ter o fluir do Senhor. Ao chegar na sua célula, ter vida de Deus para cada membro, para cada visitante, para cada pessoa que colocar os pés na sua célula. Não vai faltar fluir de Deus em nome de Jesus. Não vai faltar presença, unção, graça. Não vai faltar irmão sendo constrangido pela vida de Deus, pela glória do Senhor. No seu trabalho não vai faltar recurso, não vai faltar reconhecimento, não vai faltar a graça de Deus, não vai faltar a mão do Senhor sobre você, na sua casa, não vai faltar paz, não vai faltar harmonia, não vai faltar aquele prazer de estar em qualquer lugar, vai ter aquela alegria de estar em casa, alegria de ir para o trabalho. Mas sabe por que a alegria de estar em todo qualquer lugar? Porque você sabe que teve um encontro com a graça, e a bênção do Senhor repousa sobre você. Então você está em casa, você está feliz demais de estar em casa, porque a bênção de Deus está lá. Aí você acorda numa segunda-feira cedo para ir para o trabalho, você não vai mais triste para o trabalho, você vai alegre, porque você é amado de Deus, e a bênção do Senhor vai ser poderosa sobre você essa semana em nome de Jesus. Aí você volta para sua casa, ou encontra outras pessoas na rua, você está tão amado de Deus, você sabe, está tão feliz em paz, que você começa a falar: olha, o que Deus tem feito na sua vida, na minha vida, pode fazer na sua vida também. Aquilo que Deus tem derramado sobre mim, vai derramar sobre a sua vida também. E onde quer que você está em paz, você está feliz, você está alegre, porque você teve um verdadeiro encontro com a graça de Deus. Você não conhece mais a graça de ouvir falar, você não conhece mais a graça de ver os outros provarem. A partir do ano de 2019, vai ser a graça de Deus fluindo em você o tempo inteiro. Ao abrir da tua boca, vai ter graça de Deus fluindo. As pessoas vão parar para ouvir você no trabalho, pessoas vão parar para ouvir você na célula, pessoas vão parar para ouvir você no ônibus, no semáforo, não importa o lugar. Quando você tem um encontro com a graça de Deus, irmãos, há um fluir, há um liberar muito grande sobre nós. Há um fluir, há um liberar muito grande sobre nós. Deus não nos criou para vivermos no deserto. Deus não nos criou para vivermos num lugar